E aí, alunos, aqui é a professora Elana, aluna de português, e hoje eu vou fazer a explicação da AP do nono ano do Ensino Fundamental de Língua Portuguesa do terceiro bimestre de 2020. Essa é a 28ª edição. Lembrando que vocês ainda estão no período de aplicação da prova, então, portanto, esse vídeo só tem explicação das questões, ele não tem respostas. Lembrando que a posição das questões muda conforme o usuário, então a sequência que eu vou colocar as questões aqui para você pode não ser a mesma que vai aparecer para você no sistema. Se você precisa de outros conteúdos também, dá uma olhada aqui na descrição, porque tem muita coisa bacana, outras playlists de vários conteúdos do canal. Se você precisa de conteúdo de matemática, dá uma olhada no canal do professor Colombo Exatamil, que tem muita coisa bacana lá. Se esse vídeo te ajudar, deixa o like, porque ajuda muito o canal. Se inscreva, ative as notificações, me siga nas redes sociais, é tudo Elana B. Poloni, e bora lá! Atividade 1. Ser criança. Ser criança é dançar a sua dança, sem se importar se alguém está a olhar. É comer e se lambuzar, brincar sem ter hora para parar, querer tudo, experimentar, pedir colo e ganhar. Ser criança é descobrir o mundo a todo instante, olhar o outro sem desconfiança, ter aquele sorriso radiante. É ter sempre aquele cheirinho bom, é cantar sem se preocupar com o tom, é perguntar, perguntar, perguntar e não ter medida para amar. Texto 2. No fim do verão. No fim do verão as crianças voltam, correm no mole, correm no vento. Tive medo que não voltassem, porque as crianças às vezes não regressam. Elas, frutos solares. Laranjas romãs, dióspiros, sumarentas no outono. A que vive dentro de mim também voltou, continua a correr nos meus dias. Sinto os seus olhos rirem, seus olhos pequenos brilhar como pregos cromados. Sinto os seus dedos cantar com a chuva. A criança voltou, corre no vento. Qual é a informação comum a esses textos? A vivacidade demonstrada pelas crianças, as canções interpretadas pelas crianças, o despertar de uma criança adormecida, os questionamentos feitos pelas crianças. Bom, aqui ele quer saber então o que é que os dois textos falam sobre as crianças em comum. O que o texto 1 fala sobre as crianças, que o texto 2 fala sobre as crianças também. Então, lembrando aqui, né, assim, os textos de uma maneira geral falam que as crianças brincam, que as crianças correm, falam do cheiro das crianças, né, falam também sobre a questão das brincadeiras, do sorriso e etc. E aí, considerando tudo isso que ele fala sobre as crianças, no caso nos dois textos, vocês precisam encontrar qual é a alternativa que se encaixa melhor, né, o que os dois textos têm em comum quanto ao que eles falam sobre as crianças. Atividade 2. Então, são os mesmos textos. No texto 2, nos versos "Por que as crianças às vezes não regressam", o termo destacado foi usado para apontar consequência, indicar conclusão, marcar explicação, sugerir comparação. Então, aqui ele quer saber, né, por que foi utilizado esse termo, né? É para indicar uma consequência, uma conclusão, uma explicação ou uma comparação? Então, assim, determinadas conjunções, elas já têm aí o sentido certo do que elas expressam, né? Mas encontrar o trecho que vem antes no poema pode ajudar também. E ele fala assim: tive medo que não voltassem, porque as crianças às vezes não, aqui embaixo, né, esqueci de grifar, regressam. Então, quando ele fala tive medo que não voltassem, logo em seguida, quando ele diz porque as crianças às vezes não regressam, o que ele está falando? Ele está mostrando a consequência do medo dele, ele está fazendo uma conclusão ali, ele está explicando por que ele teve medo, ou ele está comparando de alguma maneira isso com o medo que ele teve. Atividade 3. Leia o texto abaixo. É a sua chance de ganhar um amigão. Adote. Nesse texto, o ponto de exclamação foi usado na palavra adote para destacar uma opinião, marcar admiração, reforçar uma sugestão, sugerir indignação. Então aqui a gente tem, né, uma campanha publicitária aí incentivando a adoção de animais, né, falando que quando a pessoa vai aí adotar um animalzinho, ela vai estar ganhando aí um grande amigo e tudo mais, né? E aí tem a palavra adote com ponto de exclamação. E por que ele usou esse ponto de exclamação na palavra adote? É para mostrar a opinião dele, é para mostrar que ele está admirado com alguém, é para reforçar, deixar mais firme uma sugestão que ele está dando para a pessoa, ou é para mostrar que ele está ali indignado com alguma coisa?
Lembrando que a campanha, né, ela sempre vai ter o objetivo de falar que a pessoa faça algo, né, tentar influenciar essa pessoa a fazer algo que ela não é ali necessariamente obrigada a fazer. Atividade 4. Café com leite. Mais um pôr do sol de sexta-feira. A brisa das 6 horas deixava as tardes de verão agradáveis e me soprou para fora de casa em mais um dia de férias. Sentei na praça, esperando minhas amigas. O grito das crianças que se organizavam para brincar de queimada na rua calou por um momento o sussurro e o estalo das folhas do coqueiro. A bola começou a dançar. Sambava em um, espreguiçava em outro, rolou, pulou, voou em voltas e rodopios. Quase abraçou um, tropeçou e se estatelou no chão. Terminou uma queda, começou outra. Uns perderam, outros ganharam. Os menorzinhos, eleitos como café com leite por secretas piscadelas de olhos, na sua inocência de criança, se sentiam como atletas da Copa Mundial de Queimada. O tempo passou, a lua deu as caras e as crianças continuavam a brincar na noite enluarada, solidárias e acolhedoras. A bola continuava seu balé. Essas palavras que estão aqui em francês eu não vou ler não, gente, não tenho a menor ideia de como se pronuncia em francês. Zut, parou. Ela criou asas e voou. Voou alto demais até pousar bem no quintal da vizinha. As crianças se entreolharam mudas. O mais corajoso deles se candidatou para resgatar a bola. Na ponta dos pés, alcançou o muro e espiou. Tarde demais. Ralph da Silva Jr., interrompido em sua sexta canina, já havia cometido um bolicídio. Os sorrisos das crianças foram sumindo, alguns rostos tomados por expressões de choro. Um dos menores da turma logo dá um jeito. Tem outra bola lá em casa. Amanhã eu trago. Às 6, então. Todos seguem felizes para casa, principalmente os pequenos, café com leite. Nesse texto, no trecho, na sua inocência de criança, se sentiam como atletas da Copa Mundial de Queimada, a palavra destacada foi usada para apontar contraste de ideias, indicar comparação entre elementos, marcar a causa de um acontecimento, mostrar a finalidade de uma ação. Percebam então que essa atividade ela tem a mesma lógica, a mesma habilidade, o mesmo raciocínio da anterior. Então tem aqui, né, essa palavra como, a gente tem que mostrar por que ela foi usada. Então eu vou dar um outro exemplo, né, mais curtinho do que esse. Então se eu disser, vamos supor, Maria é bonita como uma gata. Essa palavrinha como está sendo usada no exemplo que eu dei para fazer o quê? Para mostrar um contraste entre a Maria e a gata, para comparar a Maria e a gata, para mostrar a causa de algo que aconteceu ou para mostrar a finalidade de uma coisa aí que aconteceu. Então, por que eu utilizo a palavra como se eu disser, vamos supor, Maria é como uma gata? Né? Então, vocês encontrando nesse exemplo que eu dei ali mais curtinho, né? É a mesma lógica para esse exemplo que está aqui, e daí vocês conseguem encontrar qual é a alternativa que é a correta. Atividade 5. Então, é o mesmo texto. Nesse texto, no trecho, a bola começou a dançar, sambava em um, espreguiçava em outro, rolou, pulou, voou em voltas e rodopios, terceiro parágrafo, o recurso estilístico foi usado para apontar a confusão das crianças para entender a brincadeira, apresentar a qualidade da bola usada no jogo de queimada, indicar a circulação das pessoas enquanto as crianças jogavam, mostrar a movimentação da bola durante o jogo de queimada. Então, aqui nesse trecho, ele quer saber por que foi usado o recurso estilístico. Quando ele fala de recurso estilístico, é que ele quer dizer o seguinte, né? Ele fala que a bola começou a dançar. Quer dizer, bola dança? Bola não dança, né? Quem dança é ser humano. Fala que ela sambava. Quem samba também é ser humano, né? Espreguiçava, né? Uma bola também não tem como espreguiçar, então tem que ser aí um ser humano ou mesmo um animal, tal, para poder espreguiçar. Então, tudo isso é um recurso de estilo que ele usa, né, para expressar uma ideia. E aí, o que a questão quer saber é justamente por que ele usou esse recurso, por que ele escreveu sobre a bola dessa maneira, assim, toda mais bonita, toda mais enfeitada. Por que ele escreveu assim, então, sobre a bola? Né? Então, foi para apontar a confusão das crianças, etc. E aí tem todas as alternativas aqui. Né? Então pensem que é um texto que está falando aí de uma brincadeira de queimada, e o que acontece numa brincadeira de queimada? A bola vai para lá, vai para cá, né? Então ela vai passando aí, né, de uma criança para outra, né? Então considerando toda a dinâmica, né, de uma brincadeira aí de queimada, né, e o que a gente sabe que estava acontecendo com a bola, vocês conseguem encontrar a alternativa correta. Atividade 6.
Texto 1. Orgulho de ser. Sou o gibão do vaqueiro, sou cuscuz, sou rapadura, sou vida difícil e dura, sou nordeste brasileiro, sou cantador violeiro, sou alegria ao chover. Quanto mais sou nordestino, mais tenho orgulho de ser. Terra de cultura viva, Chico Anísio, Gonzagão, de Renato Aragão, Ariano e Patativa. Gente boa, criativa. Isso só me dá prazer e hoje mais uma vez eu quero dizer muito obrigado ao destino. Quanto mais sou nordestino, mais tenho orgulho de ser. Sertão, o melhor da poesia cantada no mundo, o melhor da beleza pura de um lar, onde a natureza respira profundo no chão do sertão do meu lugar. Se chovesse e ficasse todinho molhado, não tinha deixado meu sertão torrar. Esse dom que o Nordeste tem desde o passado faz o nordestino viver a cantar. Esses textos são semelhantes, pois apresentam cantores famosos da região Nordeste, citam os pratos típicos do Nordeste, destacam o valor do povo nordestino, expõem a seca que prevalece em regiões nordestinas. Aqui, então, ele quer saber por que os dois textos são parecidos, né? Então, o que é que eles têm em comum? Então, a gente percebe que são textos em que eles estão falando ali, né, sobre coisas boas que tem ali no Nordeste, sobre a cultura, sobre a comida, né, da poesia, da beleza, das pessoas, né, que são gente boa, criativa, e tudo isso, né, dá aí o orgulho nordestino. Então, daí, considerando tudo isso que é falado nos dois textos, vocês precisam encontrar a alternativa que mostra por que os dois textos são parecidos. Atividade 7. Então, aqui são os mesmos textos. No texto 2, nos versos se chovesse e ficasse todinho molhado, segundo estrofe, o termo destacado foi usado para estabelecer oposição, indicar comparação, marcar condição, sugerir conclusão. Então percebam que é, mais uma vez, uma questão, né, semelhante a outras que já apareceram no mesmo raciocínio. Tem que descobrir por que ele utilizou essa palavra que está aqui em destaque. Então ele está colocando uma coisa em oposição à outra, tipo, essa primeira parte que está aqui antes da barra está se opondo a essa parte que vem depois, são ideias opostas. Ou então ele está comparando uma coisa com a outra, ou então ele está colocando uma condição, tipo, né, caso aconteça alguma coisa, aí, né, outra iria acontecer. Ou ele está fazendo aí uma conclusão, concluindo uma ideia que ele já colocou. E aí eu grifei também aqui, né, o trecho, né, em que aparece, então, essa ideia, né, se chovesse e ficasse todinho molhado, não tinha deixado meu sertão torrar. Porque daí, né, vendo o trecho, o contexto pode ajudar também vocês a encontrarem a resposta. Atividade 8. Maria leu o livro e deu o livro para João, que leu e deu para Pedro, que leu e deu para Teresa, que leu e deu para José, que leu e deu para Ana, que leu e deu para Sofia, que leu e deu para André, que leu e faça parte dessa corrente, freguesia do livro. Nesse texto, no trecho que leu e as reticências foram usadas para apontar esquecimento, indicar continuidade, marcar reflexão, sugerir suspense. Então aqui percebam que ele está falando, né, de uma corrente de pessoas que vão lendo, vão emprestando o livro para que outras pessoas possam ler e tudo mais, né? Inclusive esse texto é uma referência, né, aí a um outro texto bem famoso que se chama Quadrilha, né? Um poema bem legal, mas enfim. Então percebam que tem aí, né, deu o livro para tal pessoa, depois essa pessoa vai lá e dá o livro para outra, e assim por diante. E quando fala que a pessoa leu, né, sempre diz logo em seguida que leu e deu o livro. Então, tipo, que leu e deu para José, que leu e deu para Ana. Então, sempre fala logo em seguida que deu para alguém. Aí, quando chega aqui, depois do André, ele coloca que leu e tem as reticências, né? E aí depois, logo em seguida, né, aparece, faça parte dessa corrente. Então, quer dizer, antes das reticências, né, em tudo que vem aqui, desde o comecinho do texto, ele está falando que fulano leu e deu o livro, fulano leu e deu o livro. Tipo, ó, é uma corrente que está acontecendo aí, né? Um está ajudando o outro, passando conhecimento adiante, né? E aí, quando chega aqui, a gente tem as reticências e aí tem aquela ideia de tipo, ó, segue a vida, segue a corrente, né? Continua aí emprestando, segue o baile e tal, e tipo, logo em seguida, né, esse trecho faça parte dessa corrente, tipo, estimulando realmente as pessoas a seguir, né, com essa ação e tal, e tudo mais. Então, baseado nisso, né,
Por que foi utilizado as reticências? Para mostrar que alguém esqueceu de algo, para indicar uma continuidade, para mostrar ali uma reflexão ou para mostrar algum suspense. Atividade 9. Andar com fé, Gilberto Gil. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Que a fé tá na mulher, a fé tá na cobra coral. Ou num pedaço de pão, a fé tá na maré, na lâmina de um punhal. Ou na luz, na escuridão, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. A fé tá na manhã, a fé tá no anoitecer. Ou no calor do verão, a fé tá viva e sã. A fé também tá para morrer. Ou, triste na solidão, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Certo ou errado até, a fé vai onde quer que eu vá. Ou, a pé ou de avião, mesmo a quem não tem fé, a fé costuma acompanhar. Ou, pelo sim, pelo não. As palavras abreviadas e expressões populares utilizadas na letra da canção de Gilberto Gil provocam um efeito de formalidade, comicidade, descrença, informalidade. Então aqui, ó, ele quer saber qual que é o efeito que tem em palavras e expressões como essas daqui que eu vou grifar. Então, por exemplo, andar, que seria aí uma versão de andar, falhar, que seria uma versão de falhar, tá, que seria aí, né, uma abreviação de está. Então, pensando em palavras como essas, né, que são aí populares, ele quer saber qual é o efeito que elas causam aí no poema. É de formalidade, quer dizer, elas mostram que a linguagem está bem formal, bem séria. Comicidade, quer dizer, dá um efeito cômico, de humor, de coisa engraçada. Descrença, né, de desânimo, de que não acredita nas coisas, né? Ou de informalidade, de linguagem informal, mais leve, mais descontraída. É isso que ele quer saber, né? Qual é o efeito que causa o uso dessas palavras aí no texto. Atividade 10. Então, o mesmo texto. Antítese é a figura de linguagem em que ideias contrárias são colocadas lado a lado. Na letra de andar com fé, a antítese em triste na solidão, andar com fé eu vou. A fé tá na maré, na lâmina de um punhal. A fé tá viva e sã, a fé também tá para morrer, que a fé não costuma falhar, que a fé tá na mulher. Então, assim, a antítese é quando eu tenho duas palavras opostas colocadas lado a lado. Então, se eu disser, por exemplo, quente e frio, e colocar juntos, né, ali numa mesma frase. Então, eu estou fazendo uma antítese. Qualquer assim, ideia que seja oposta, né, que eu coloque duas ideias opostas juntas, então eu tenho aí uma antítese. Alegre e triste, por exemplo, se eu colocar junto aí numa frase, é uma antítese. E ele quer saber em qual das quatro alternativas que tem uma antítese, que tem aí duas ideias opostas como essas que eu falei aí no exemplo. Atividade 11. O trabalhador. 6 horas da manhã você acorda, pula da cama, se alonga para lá e para cá, como se estivesse dando corda para começar a funcionar logo, diz a voz animada da rádio. Mas você é trabalhador, você é um sonhador, e o sonho, ele é perturbador. Mas tudo é possível com muito trabalho. Neste dia de chuva, não esqueça então do guarda-chuva, nem do agasalho. E mãos à obra, trabalhar com paixão. Você vai correndo para a cozinha preparar seu café. Engole-o acompanhado de um pão com mortadela, enquanto vê o nascer do dia pela janela, acreditando que seu dia será bom. Tenha fé. Então daí a gente tem o texto 2, né? Uma imagem antiga, tal, que mostra aí vários trabalhadores aí em um local, ali no local deles de trabalho. Esses textos são semelhantes, pois abordam a rotina matinal de uma pessoa, apresentam a figura do trabalhador, mencionam o hábito de ouvir rádio pela manhã, mostram a organização de uma fábrica. Então, o que ele quer saber aqui é por que, né, ele quer que você explique por que esses dois textos são parecidos. Os dois textos falam sobre a rotina de uma pessoa, mostram a figura do trabalhador, mostram o hábito de ouvir rádio, mostram a organização de uma fábrica. Então, tem que ter a alternativa que vocês encontrarem como correta, ela tem que mostrar características dos dois textos. Se mostrar característica de apenas um do texto, né, apenas um dos textos, aí, tipo, não conta. Então, tem que ser dos dois, né. Então, aqui, né, quando ele fala de matinal, é a
rotina matinal é a rotina da manhã. E quando ele fala aqui de figura do trabalhador, não é tipo a figura assim de figura de ilustração apenas, tá? É figura no sentido, figura do trabalhador no sentido assim de a pessoa do trabalhador, né? O que o trabalhador é, como é o trabalhador, enfim, o trabalhador em si. E aí, considerando, né, a explicação desses termos tal, e aí vocês têm que ver o que os dois textos têm em comum. Atividade 12. Conheça os sintomas da febre amarela. Sintomas iniciais: febre súbita, calafrios, dor de cabeça intensa, dores no corpo em geral, náuseas e vômitos, fadiga e fraqueza. Sintomas graves: febre alta, icterícia, coloração amarelada na pele e no branco dos olhos, hemorragia, especialmente a partir do trato gastrointestinal, choque e insuficiência de múltiplos órgãos. Se você identificar os sintomas, procure a unidade de saúde mais próxima. Febre amarela, informação para todos, vacina para quem precisa, né? E aqui então tem daí os selinhos, né? Indicando aí que é uma campanha do governo. O vocabulário utilizado no cartaz tem o predomínio da modalidade de linguagem informal, pois é a fala das pessoas de regiões afetadas pela doença; formal, pois obedece à norma culta, exigência de um texto oficial; formal, pois há preocupação com as expressões regionalistas; informal, pois apresenta como se expressam os publicitários. Aqui então ele quer saber o seguinte: primeira coisa, né? Se a linguagem desse cartaz, dessa campanha do governo, ela é formal ou informal. Daí, a partir do momento que vocês descobrirem se é formal ou informal, vocês têm que ver também se a justificativa que ele coloca depois está correta, né? Então, assim, é uma linguagem informal, né? Mais leve, mais descontraída, com gírias, tipo uma linguagem que você usaria para falar com um amigo, ou é uma linguagem mais formal, mais séria, né? Que seria utilizada em ambientes mais sérios de comunicação, né? Então, primeiro vejam se é formal ou informal, e depois vejam se a justificativa aí que tem ali na frente está correta. Atividade 13. A importância de uma alimentação saudável na infância. Para crescer esbanjando saúde, é muito importante ter hábitos saudáveis desde cedo, com alimentos in natura como frutas, verduras, legumes, arroz, feijão e carne, e evitar os alimentos ultraprocessados. Vamos começar do início. A mãe gestante que tem uma alimentação saudável corre menos riscos de ter hipertensão, diabetes e outras doenças na gravidez. Nhé! Pronto, o bebê nasceu. Mas o cuidado com a alimentação saudável continua. Bom lembrar mais uma vez, essa atenção precisa se tornar um hábito, fazer parte naturalmente da vida da família. Um bom exemplo disso é a amamentação. Sabia que amamentar é um direito da mãe e ser amamentada é um direito da criança? Pois é, a amamentação é recomendada até os 2 anos de idade ou mais e precisa ser exclusiva até os 6 meses. Nesse texto, no trecho, mas o cuidado com a alimentação saudável continua, terceiro parágrafo, o termo destacado foi usado para estabelecer oposição, indicar duração, marcar conclusão, sugerir comparação. Então percebam mais uma vez, né, essa questão com essa lógica, com essa habilidade já apareceu em outros momentos, né? É a mesma ideia, só mudou aqui a palavra, no caso agora é mas. Então, eu vou dar um outro exemplo, tá? Que aqui ele está falando, né, que a mãe tem que tomar cuidado com a alimentação na gestação e tudo mais, aí o bebezinho nasce, e depois ele fala, né, depois que o bebê nasce, ele fala, mas o cuidado com a alimentação saudável continua. Quer dizer, o cuidado, ele não fica somente na gestação, depois que a criança nasce, tem que continuar esse cuidado. Então, se eu trocar esse exemplo, vamos pegar um exemplo aí mais curtinho. Então, se eu disser, por exemplo, gosto de desenhar, mas não tenho papel e lápis para isso. Então, essa palavrinha mas que está aí, né, ligando as duas partes aí, né, da minha frase, ela está fazendo o quê? Né? As duas ideias que eu estou colocando, gosto de desenhar, e depois a outra ideia, não tenho papel para isso, elas são ideias o quê? Né? São ideias opostas, são ideias que estão aí fazendo uma conclusão, são ideias que estão mostrando a duração de uma coisa, né, de um acontecimento no tempo, ou são ideias que estão sendo comparadas. Então, pensando nesse exemplo que eu dei, né, e também no próprio exemplo que é dado aqui na questão, aí vocês conseguem encontrar, né, por que esse termo foi explicado. Vejam aí o que vocês acham que faz sentido. Atividade 14. Então, é o mesmo texto. Nesse texto, no trecho,
Sabia que amamentar é um direito da mãe e ser amamentada é um direito da criança? Terceiro parágrafo. O ponto de interrogação foi usado para apontar surpresa, indicar desconfiança, marcar interação com o leitor, mostrar preocupação do autor. Então aqui percebam que tem um trecho, né, em que ele está conversando aí com a pessoa que lê, né, perguntando se essa pessoa sabe dessa informação, e aí dentro desse trecho a frase termina aí com um ponto de interrogação, e ele quer saber por que que esse ponto de interrogação foi usado. Foi para mostrar, né, que a pessoa está surpresa, que ela está desconfiada, que ela está interagindo com o leitor ou que ela está, né, preocupada, que o autor está preocupado. Atividade 15. Então, também no mesmo texto. Nesse texto, a expressão unhé, terceiro parágrafo, foi usada para indicar o ruído do processo da digestão dos bebês, marcar o barulho de um recém-nascido se alimentando, mostrar a melodia das canções de ninar para bebês, reproduzir o som do choro de um recém-nascido. Então, aqui, voltando para o texto, né, ele fala assim, nhé, e depois ele diz, pronto, o bebê nasceu, né? Então, quer dizer, depois que o bebê nasce, tem esse barulho aí de nhé, e ele quer saber o que que esse barulho significa. E aí ele dá aqui as opções e vocês precisam marcar qual é a opção que mostra direitinho, né? O que significa esse som, né? Que som que está sendo representado aí, né? Depois que o bebê nasce. Atividade 16. O voo. Maria gostava muito de sentar na batente da janela da cozinha de sua casa. Era onde ela costumava comer frutas, ler uma história, sonhar e fazer nada. Um dos sonhos da menina era o de poder voar. Certa vez, ela ouviu alguém contar que um menino havia usado um guarda-chuva para descer uma pequena distância, como se fosse um paraquedas. Então, ela poderia tentar também. Naquele dia, Maria olhou com mais atenção para o chão do lado de fora e achou que tinha uma distância entre o solo e a janela que não oferecia riscos. Se ela conseguisse voar aquele pedacinho medido, vencer distâncias maiores seria fácil. Além disso, era uma distância com a qual Maria estava acostumada. Afinal, era dali que ela saltava quando queria fugir para brincar no quintal. Assim, ela achou que seu sonho de voar poderia ser realizado ali mesmo. Você adivinhou o que Maria foi fazer, não é? Pois é, ninguém deve tentar isso, nunca. Mas, como Maria não gostava de esperar muito para realizar seus sonhos, ela decidiu que estava na hora de pôr em prática o que ela tinha em mente. Rapidamente, ela correu até o cabide perto da porta e pegou o guarda-chuva do seu pai e o trouxe consigo para o batente da janela. Ela abriu o guarda-chuva, segurou firme no cabo e saltou. Ela esperava flutuar e fazer um pouso macio, mas, como era de se esperar, Maria caiu com força e machucou os joelhos. Ela chorou muito, primeiro porque se feriu, e também porque estava desapontada porque o guarda-chuva não funcionou para fazê-la voar como ela acreditava. Nunca mais ela quis pensar em voar e aprendeu que voar é coisa para pássaros. Essa história começou quando Maria caiu com força no chão e aprendeu que voar é uma coisa para passarinhos. Maria chorou muito porque se feriu e estava desapontada com seu guarda-chuva. Maria correu até o cabide perto da porta e pegou o guarda-chuva do seu pai. Maria soube de um menino que usou um guarda-chuva de paraquedas e decidiu voar. Então aqui ele quer o começo da história, né? Então toda história tem um começo, tem um meio e tem um fim. Ele quer saber qual é o começo. E para isso precisa voltar no texto e reler aqui o primeiro parágrafo. Então releiam o primeiro parágrafo, vejam novamente as alternativas e aí vocês vão marcar aquela, né, que mostra o que aconteceu primeiro no texto. Atividade 17. Isso é um trabalho para... E aí tem os onomatopeias, os barulhinhos aqui, enfim. Para outra pessoa. Nesse texto, o menino queria ajudar em uma tarefa, enrolar-se na capa, esconder-se do tigre, ficar aquecido. Então tem que ver aqui o que ele queria fazer, não o que aconteceu, né? Porque ele tá lá, isso é um trabalho para, então tipo, tá ali brincando de super-herói, vou salvar o mundo e tal, enfim, né? E vai pôr a capa, e a hora que ele põe a capa, ele acaba se embananando todo ali, se enrolando todo na capa, e aí, tipo, não consegue fazer o que ele queria, né? Não consegue agir ali como um herói, né? Que ele queria na brincadeira dele. Então, mas assim, o objetivo dele era se enrolar na capa, né? O que ele queria fazer de verdade, né? O que ele queria fazer no primeiro quadrinho e que não deu certo. Então, é isso que vocês precisam encontrar. O que ele queria fazer e que ele acabou aí não conseguindo. Atividade 18. Brigadeirão de micro-ondas.
Confesso que não tenho muita vontade de cozinhar no micro-ondas, mas o brigadeirão, esse sim foi uma grata surpresa. Não é a melhor sobremesa do mundo, mas fica bonito e bem saboroso. Bata no liquidificador. E aí tem aqui os ingredientes. E depois, né, um asterisco. Se preferir usar achocolatado, não coloque açúcar. E aí segue com o modo de preparo. Coloque em forma untada com óleo, manteiga ou margarina, forma de vidro ou plástica própria para micro-ondas, por 8 minutos em potência máxima. Deixe esfriar por 5 minutos. Desenforme e decore como desejar. É importante que a quantidade de líquido não ultrapasse a metade da forma para não derramar dentro do micro-ondas. Esse texto é um cardápio, um rótulo de embalagens, uma lista de compras, uma receita. Aqui está bem tranquilo, né, essa questão, está bem fácil, ele só quer saber que tipo de texto é esse. Então, que tipo de texto é esse que ensina a gente como fazer uma determinada coisa aí de comer, né? Como é que chama? Atividade 19. A porta. Eu sou feita de madeira, madeira, matéria morta, mas não há coisa no mundo mais viva do que uma porta. Eu abro devagarinho para passar o menininho. Eu abro bem com cuidado para passar o namorado. Eu abro bem prazenteira para passar a cozinheira. Eu abro de supetão para passar o capitão. Nesse texto, no verso, para passar o menininho, segunda estrofe, a palavra destacada é exemplo de linguagem científica, informal, jornalística, padrão. Então ele quer saber aqui, né, essa palavrinha pra, ela está indicando que a linguagem aí utilizada é uma linguagem científica, né, utilizada em textos científicos, da ciência, etc., que é uma linguagem informal, mais leve, né, menos séria, que você utilizaria aí para falar com um amigo, que é uma linguagem jornalística, né, típica aí de jornais, de reportagens, de notícias, etc., ou que é uma linguagem padrão, né? A linguagem padrão seria a linguagem aí, tipo, das normas ali, da gramática e tudo mais, né? Então, que tipo de linguagem é que está sendo utilizada nesse trecho pra? Que na realidade seria aí uma forma mais rápida, né, de falar a palavra para. Atividade 20, 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. Preservar o meio ambiente é muito importante para que possamos ter um planeta saudável e rico em recursos naturais no futuro. Vamos aproveitar este dia e listar quantas ações podemos fazer para colaborar na preservação do meio ambiente. Se todo mundo fizer um pouquinho, podemos contribuir um montão para o mundo. Segue algumas medidas que podemos facilmente tomar em casa e na escola. Escovando os dentes. Desligue a água enquanto faz a escovação. Desligue as luzes. Ao sair do seu quarto, sala ou cozinha, não esqueça de apagar as luzes. Ar-condicionado. Utilize com moderação. Coleta seletiva. Tenha uma atitude bacana. Programe a coleta seletiva na sua casa. É muito fácil, basta separar os lixos em material orgânico, papel, metal, vidro e plástico. A caminho da escola, utilizar os transportes coletivos é sempre mais saudável para o planeta. Por isto, quanto mais gente utilizar o mesmo veículo, melhor. Se você vai de carro para a escola, que tal combinar um rodízio com os colegas que moram perto? Além de ser uma atitude consciente, você aproveita e faz novos amigos. Agora, se a sua escola é perto de casa, larga de preguiça e vá a pé. Assim, você estará cuidando da saúde do nosso planeta e da sua saúde também. De acordo com esse texto, o autor deseja que o leitor escove os dentes rapidamente, espera que o leitor produza pouco lixo, pretende que o leitor tome atitudes conscientes, quer que o leitor vá para a escola sozinho. Então aqui a gente tem um texto que tem como título 5 de junho, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente, e ele fala sobre a importância de preservar o meio ambiente e tudo mais, que todo mundo precisa fazer um pouquinho, e aí diante disso ele faz uma listinha de coisas que as pessoas podem fazer, né, que se cada uma fizer um pouco, tal, vai contribuir aí com o meio ambiente. Ele fala da desligar a água quando escova os dentes, desligar as luzes, ar-condicionado, coleta, etc. Todas sugestões do que a pessoa pode fazer para que ela fazendo um pouco e todo mundo fazendo um pouco possa aí, né, contribuir, né, cada um fazendo aí, tomando a sua atitude e tal, contribuir para cuidar do meio ambiente. Então, de acordo com tudo isso que o autor fala no texto, né, a questão ela quer saber aí, né, qual é o foco aí, o que o autor faz, né, de acordo com esse texto. Atividade 21, saltos da imaginação.
Se um pesquisador, com seu respeitável jaleco branco, supostamente injeta hormônio de crescimento numa pessoa, é muito mais provável que a pessoa acredite ter recebido hormônio se for homem. O endocrinologista Ken Ho, da Universidade de Nova Gales do Sul, na Austrália, fez esse experimento com homens e mulheres e pediu que participassem de um teste de salto. Mesmo que tivessem recebido uma injeção inócua, os homens pulavam mais alto, comentou Ho durante o Congresso de Endocrinologia em junho, nos Estados Unidos. Para ele, os resultados indicam que muitos dos feitos esportivos se devem mais à mente do que ao corpo. Mesmo que tivessem recebido uma injeção inócua, o termo destacado significa sem cheiro, sem risco, sem efeito, sem cor. Então aqui, né, dentro do texto, ele está falando que foi injetado nos homens uma injeção que não tinha hormônio. Só que os homens estavam acreditando que a injeção tinha hormônio. Então, daí, eles iam lá e iam fazer o teste de salto e saltavam mais alto, porque eles achavam que eles tinham tomado hormônio. E aí, pensando que eles tinham tomado hormônio, eles se sentiam mais capazes, enfim, acabavam saltando mais alto só de pensar que eles tinham tomado hormônio, quando na realidade não tinham tomado. A injeção que tinham colocado neles ali, que eles achavam que era de hormônio, não tinha hormônio, tá? Era uma injeção assim, tipo, que não representava nada, né? E aí ele quer saber qual que, dentro desse contexto, o que significa aí a palavra inócua. Atividade 22. Regras básicas de ergonomia no computador. Postura básica recomendada. Sente-se corretamente. Então aí tem as ilustrações. 1. Ocupe todo o assento. 2. Ajuste o encosto de sua cadeira, reto ou inclinado. 3. Apoie as costas no encosto até ajustar confortavelmente a coluna lombar. 4. Mantenha as articulações do quadril e joelho em ângulo aproximado de 90 graus. 5. Apoie totalmente os pés no chão ou use o apoio. 6. Mantenha os ombros relaxados, cotovelos apoiados e confortáveis. 7. Ajuste o apoio do antebraço e a altura da cadeira para que seus membros formem ângulos de aproximadamente 90 graus. 8. Mantenha os braços e antebraços próximos ao corpo. 9. Alterne a postura no decorrer do dia a cada 20 minutos. 10. Levante-se sempre que possível. 11. Alongue-se. Use 5 minutos de pausa a cada hora trabalhada. O emprego de verbos no imperativo afirmativo permite identificar que o texto é uma advertência especialmente dirigida às secretárias, indicação de posições corretas dirigida a crianças, ordem destinada ao público jovem, recomendação dirigida aos usuários de computador. Então, primeira coisa, o que são os verbos no imperativo? São aqueles verbos que dão ordem, que dão comando, orientação, né? E falam o que você tem que fazer. Então, por exemplo, mantenha, ajuste, alterne, né, apoie e assim por diante. E é afirmativo porque está dizendo que você tem que fazer. Se ele dissesse não mantenha, aí seria negativo, porque está dizendo que você não tem que fazer. E a questão quer saber, né, esses verbos no imperativo permitem identificar que o texto é o quê, né? Então aí, para identificar isso, eu vou grifar esse trecho aqui, né, logo no comecinho do texto. Então, relendo aquela parte no comecinho do texto, sobretudo o título, o que a gente percebe? Esse texto é o quê? Advertência para secretárias, indicação de posições para crianças, ordem para o público jovem ou uma recomendação para quem usa computador. Atividade 23. As frutas e os sucos estavam deliciosos. De acordo com a gramática normativa, deliciosos está no masculino plural porque concorda com frutas, feminino plural, e sucos, masculino plural. Assinale a alternativa em que essa regra de concordância é observada. As crianças e o diretor permaneceram quietos, as professoras e os alunos pareciam preocupadas, os meninos e as meninas ficaram calados, os professores e as alunas estavam tranquilas. Então, aqui nessa frase, as frutas e os sucos estavam deliciosos, a gente tem, né, frutas no feminino plural, sucos no masculino plural e deliciosos no masculino plural. Então, vocês têm que encontrar aqui, dentre as alternativas, a mesma regra de concordância, né? Então, tem que ter aí, né, duas palavras, uma no masculino plural, uma no feminino plural, e aí o verbo tem que estar no masculino plural, né? Então, observem aí os 4 exemplos e vejam qual que se encaixa nessa mesma regra de concordância que ele deu aqui no exemplo.
Atividade 24. O uso de ônibus urbano nas grandes cidades é imprescindível tanto para atender a população quanto para diminuir o número de automóveis nas ruas, se o serviço for de boa qualidade, mas ao mesmo tempo é um meio de transporte que produz um nível considerável de emissões de gases nocivos ao ambiente com seus potentes motores a diesel. A solução para evitar esse problema é conhecida e consiste na utilização de veículos que produzam menos poluentes, como os movidos a etanol ou nenhum, como hidrogênio e eletricidade. Projetos nesse sentido estão em desenvolvimento em várias partes do mundo e o Brasil já possui um protótipo híbrido, movido a hidrogênio e baterias acumuladoras de energia, desenvolvido no país. É um ônibus aparentemente convencional para 29 passageiros sentados e 40 em pé, que foi concebido e construído ao longo de 5 anos pelo Laboratório de Hidrogênio, do Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação em Pesquisa de Engenharia, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Selecione a alternativa que contém a ideia principal do texto que você acabou de ler. Os ônibus são grandes poluidores do meio ambiente e, por essa razão, é preferível andar de automóvel. Um modo de tornar os ônibus urbanos menos poluentes é substituir o diesel por combustíveis menos poluentes como o etanol, o hidrogênio e a eletricidade. Automóveis movidos a hidrogênio são a melhor solução para diminuir a quantidade de carros nas ruas e poluição no ar. O protótipo híbrido do ônibus, mesmo sendo tão poluente quanto os veículos movidos a etanol, é uma revolução na pesquisa com combustíveis alternativos. Bom, aqui ele quer a alternativa que mostre qual é a principal ideia, tema aí, né, do texto que a gente leu. Então, a gente tem um texto que vai falar que o uso de ônibus nas grandes cidades é muito importante, né, porque diminui a quantidade de automóveis aí na rua, né, tipo de carro, de moto, etc., porque num carro cabe tipo 5, num ônibus cabem muitas pessoas, então, né, um ônibus aí ocuparia aí o espaço de vários carros, tal. Então, que o ônibus é muito importante por conta disso. Então, e essa é a primeira premissa, né, ele começa o texto com isso. Só que aí depois ele fala que o ônibus produz muita poluição, né? Emissão de gases nocivos, tal, porque os seus motores são a diesel. E aí ele vai falar sobre a solução para resolver esse problema, que é colocar veículos, né, ônibus que tenham menos poluentes, né, como por exemplo movidos a etanol ou então como no caso, né, ônibus movidos a hidrogênio, eletricidade. E que aí existem projetos, né, no Brasil e no mundo, né, de tentar ali criar ônibus como esses, né, que no Brasil já tem um projeto como esse de criar um ônibus nesse sentido, tal, que caiba ali muitas pessoas, mas que não polua o ambiente dessa forma. Então, baseado nessa ideia toda que a gente comentou, né, que eu comentei do texto, né, qual que é a principal ideia desse texto? É que o ônibus é muito poluente e por isso é melhor andar de carro, né, que seria dessa primeira alternativa, ou então no caso da segunda alternativa, é que uma maneira de resolver o problema desses ônibus urbanos, tal, é substituir o diesel por essas outras formas menos poluentes? É que apenas os automóveis que são movidos a hidrogênio são a melhor solução, né, para resolver o problema aí da quantidade de carros, né? É que esse protótipo híbrido do ônibus, ele é ele é tão poluente quanto os outros movidos a etanol? Então considerem tudo isso, né? Releiam o texto se necessário para encontrar qual é a questão que tem a ideia principal do texto. Atividade 25. Pescaria. Cesto de peixes no chão. Cheio de peixes o mar. Cheiro de peixe pelo ar. E peixes no chão. Chora a espuma pela areia, na maré cheia. As mãos do mar vêm e vão. As mãos do mar pela areia onde os peixes estão. As mãos do mar vêm e vão, em vão. Não chegarão aos peixes do chão. Por isso chora na areia a espuma da maré cheia. Assinale a alternativa em que há uma personificação, isto é, sentimentos e atitudes de pessoas atribuídos a um ser inanimado. Cestos de peixes no chão, cheio de peixes o mar, cheiro de peixe pelo ar e peixes no chão. Chora a espuma pela areia na maré cheia. Não chegarão aos peixes do chão. Nessa questão, ele quer saber qual alternativa tem uma personificação. Agora, o que é personificação? É quando eu dou características humanas a seres que não são humanos, como, por exemplo, objetos ou animais. Então, se eu disser, né, aí vamos supor que as nuvens lamentam a falta de união humana.
né? Estou dizendo que as nuvens lamentam. Nuvem lamenta? Não lamenta. Quem lamenta é ser humano, né? Então, quando eu digo que as nuvens lamentam, eu estou dando uma característica humana para as nuvens. Estou fazendo uma personificação. Então, vocês têm que encontrar a alternativa que esteja fazendo aí a mesma coisa. Atividade 26. É a variedade de processos de produção que torna um queijo diferente do outro. O tipo de queijo começa a ser definido pela matéria-prima, já que cada leite, seja de vaca, cabra, ovelha ou búfala, apresenta diferentes teores de gordura e de composição nutricional. Seja qual for a fonte escolhida, o líquido tem que passar primeiro pela etapa de coagulação ou solidificação, processo ativado por bactérias naturais do próprio leite. Depois de formada a massa, ela é prensada para perder o soro, ou excesso de água. Essa é a receita básica para os queijos frescos. Quando a massa é envelhecida ou curada, a produção incorpora outras etapas, que ajudam a aumentar a variedade de queijos. Esses tipos envelhecidos dependem ainda da bactéria, enzima ou fungo utilizado para amadurecê-los, bem como da temperatura e da umidade do local onde a massa descansa até ficar no ponto certo. Uma vez escolhido o tipo de leite, a primeira etapa do processo de produção de queijos é a D, coagulação ou solidificação do líquido, processo ativado por bactérias naturais do próprio leite, prensar a massa para que ela possa perder o soro ou excesso de água do leite escolhido, envelhecer ou curar a massa, o que ajuda a aumentar a variedade dos queijos produzidos, envelhecimento do queijo por meio de bactérias ou fungos utilizados para amadurecê-los. Então, nessa questão, ele quer saber qual que é a primeira etapa da produção do queijo depois que a fonte é escolhida, depois, no caso, que o tipo de leite é escolhido. Então, aqui no texto a gente vê nessa parte que fala assim, seja qual for a fonte escolhida, ou seja, quer dizer, depois que escolheu a fonte, né, o tipo de leite, e aí logo em seguida ele vai falar qual é o primeiro passo, né, que na realidade ele vai falar, né, vários passos que são necessários. Então, basicamente, vocês têm que ver o que é que vem depois dessa parte aqui que eu grifei, para encontrar qual é o primeiro passo, no caso da produção do leite. E aí, depois que vocês lerem, né, e encontrarem qual é o primeiro passo, a primeira etapa, vocês vão olhar aqui nas alternativas e encontrar qual que corresponde à informação que está no texto. Bom, pessoal, terminamos então essa AP. Me dá um salve ou um oi aqui nos comentários, me fala o que você achou. Se esse vídeo te ajudou, se você aprendeu, deixa aquele like e compartilha com os amigos também para ajudar eles. É isso, até a próxima. Tchau!